Aí, agora sim. Melhor, né? Vamos garantir depois do último. Congresso. 3, 2, 1. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Kickoff Show e vamos falar sobre as finais de conferência. Tá acabando, realmente o ano tá acabando, passou muito rápido e temos muitas não, né? Temos uma surpresa muito grande, afinal de contas, a vitória de um dos times aí do wildcard com certeza derrubou a maior parte dos países aí no Super Bowl Challenge, né? A gente vai falar sobre isso aí, né? O Washington Commanders, acho que talvez seja, aspas, uma zebra, mas uma grata surpresa aí nesse momento de final de conferência. E, lógico, a gente vai tratar esse assunto seríssimo, com muita autoridade, com você, né, Rodrigo Mota. Bem-vindo para esse episódio, meu amigo. Muito obrigado, Everton, pela apresentação. E, cara, que loucura, né? Quem diria que a gente estaria falando disso? Washington, acho que a grande zebra, não tem como dizer, né? Enfim, com todos os méritos, né? Fez uma grande campanha, acho que surpreendentemente por ser um quarterback, sendo liderado por um quarterback calouro, um head coach no seu primeiro ano de trabalho, né, na franquia. Ele que foi head coach também antes, né? O Dan Quinn levou a equipe do Falcons para um Super Bowl, né? Vamos ver se repete feito aí também de uma forma surpreendente, quem sabe. Mas, cara, realmente bem satisfeito porque os playoffs foram o que a gente esperava, né? O Wild Card foi uma rodada um pouco que a gente teve poucos jogos equilibrados, essa é a verdade. Mas não deixou faltar agora na rodada divisional, né? Jogos aí apertados. Mesmo o jogo de Washington, que foi um placar, uma diferença um pouco maior, também foi um jogo lá e cá, foi bem divertido de assistir. E, cara, infelizmente faltam só 3 jogos para acabar a temporada, né? Essa é a parte que dói, mas o Super Bowl tá vindo aí, um espetáculo à parte, e bora lá, bora falar disso tudo aí que tem bastante assunto e a NFL não para, né? Exatamente. E então a gente vai pegar aqui os jogos do Divisional, né, para comentar, afinal de contas, é onde estão, né, promovidos aí porque venceram nas finais de conferência. Então, pegando aqui logo o jogo que talvez era o jogo mais. Foi o jogo talvez menos emocionante do final de semana passado, que, querendo ou não, foi Chiefs e Texans, né? Afinal de contas, os Chiefs tiveram, né, mais uma vez, não tiveram um placar de 30 pontos. Isso a gente precisa, né? Foi o primeiro jogo depois do descanso. Mas, enfim, 23-14, um jogo, acho que sobre controle aí da equipe dos Chiefs, correto, Rodrigo? Eu acho que Houston chegou a ameaçar, chegou a liderar por alguns momentos breves, mas realmente foi um jogo meio que controlado por Kansas City pelo Mahomes, né? Ele conseguiu estabelecer o seu jogo também, né? E logo depois que a equipe de Houston assumiu a liderança, Kansas City já retomou, então não deu muito tempo para pensar sobre isso, né? E depois acabou abrindo 23-12 aí, com um safety, né, que foi anotado para chegar a 14 pontos também, então foi uma pontuação defensiva até, não foi nem um touchdown, né? Eu acho que os Texans só tiveram um touchdown, se eu não me engano, foi pelo chão com o Joe Mixon. O resto foram field goals e um safety, né? Então, mostra um pouco da força da defesa de Kansas City, que tem sido o grande ponto da equipe, né? Eu vou deixar meu palpite ainda pro final de conferência, que nós vamos falar mais para frente, mas realmente é um ano que a gente não vê Kansas City tão estelar assim, né? E, cara, não tem muita justificativa, porque os jogadores estão lá, né? Perdeu sim os seus lesionados, é verdade. Teve a volta do Hollywood Brown, né? O Marquise Brown aí, que não anotou nenhuma recepção, por sinal, mas é um jogador que tinha como um dos principais nomes no corpo de recebedores, né? Mas o Papai Kelce apareceu mais uma vez, né? Playoff é com o homem mesmo, mais uma performance sem jardas, né? Só atrás, acho que do Jerry Rice em jardas recebidas na pós-temporada, né? Então, uma bela companhia aí para poder agregar aos recordes, né? Os livros dos recordes. Mas ainda assim, né? Tem o DeAndre Hopkins, né, que é um jogador excelente também, que não é um não fator nesse ataque, né? Não, ele recebe às vezes 2 passes. Esse jogo, por exemplo, também passou em branco. Juju Smith-Schuster também, que teve suas passagens também. Marquise Brown não recebeu nenhum passe também. Se você olha na lista de recepções, foram poucos, né? Foram 16 passes completados do Mahomes, né? E também não foi um grande jogo pelo chão. Foi um jogo que a defesa basicamente conseguiu dominar a partida. Só que eu acho que enfrentando, por exemplo, um Buffalo Bills, a gente vai falar já já, eu acho que a defesa sozinha não vai conseguir segurar o Josh Allen a 14, 15 pontos, né? E então o ataque vai ter que precisar se mover. Então, assim, foi um jogo protocolar, os Chiefs fizeram o que tinha que ser feito. Houston também não teve um grande jogo,
né? Não teve turnovers também, né? Que é a primeira vez que um time anota 300 jardas ou mais, né? Ofensivas e nenhum turnover e não consegue a vitória, né? Num jogo de wildcard, sendo que o É. outro time teve turnovers também, né? Então, um fato curioso também, mas, cara, parece. Eu já acho que desde a partida iniciando eu já imaginava que Houston não teria a bala na agulha para poder tirar essa vaga de Kansas City. Acho que não. E chegou no jogo, se concretizou mesmo. O CJ Stroud também, com seus altos e baixos na temporada, né? Precisamos falar também que ele não foi tão bem assim quanto ele foi no ano de calor, por exemplo. Eu acho que ele teve um certo regresso, mas ainda é muito jovem, tem muita coisa para melhorar ainda e muito para amadurecer enfim, afiar o seu jogo para E, chegar mais preparado, né? e outra, tá no Divisional, né? 2 anos Exato, seguidos né? no Exato. playoffs, então assim, eu acho Inclusive ele que já tem, né, duas aparições de playoff, duas vitórias no playoff, né? Não exatamente, conseguiu essa vencer em foi casa. Houston, inclusive, não venceu em casa ainda, na história dos playoffs, né? Nunca eles conseguiram uma vitória verdade, fora. é. Bem Eles lembrado. conseguiram vitórias dentro de casa com campanhas boas que eles tiveram, né? Com até no seed número um, mas na hora de jogar fora de casa não tiveram esse mesmo sucesso. Enfim, né? Então é uma pena para Houston. O futuro ainda com certeza tem muita coisa para melhorar. Uma equipe que fez muitas movimentações, então é normal que seja um ano de adaptações, de ajustes, né? Quem vai, quem fica, quem vai entrar no barco, quem vai sair fora. Isso é normal também, né? Porque teve vários jogadores que vieram de fora também. Então acertar tudo isso, botar num balaio e fazer funcionar, não é uma tarefa tão simples assim. Então Houston acho que não tem nada para se envergonhar dessa atuação. Perdeu a oportunidade porque Kansas City não fez um grande jogo. Mas enfim, ainda são os atuais bicampeões, é uma equipe de muito respeito. O Mahomes é um cara que também, quando resolver, cara, ele bota a bola embaixo do braço e acho que não, talvez nem o Tom Brady é tão estelar, tão a estrela, né, de resolver, de fazer aquele drive, aquela jogada, ele sempre consegue, né? Impressionante. Até agora na carreira dele ele foi poucas vezes parado, então mostra aí o talento que ele tem. Enfim, né? Uma pena para Houston, mas quem passa a Kansas City, acho que merecidamente aí pela temporada que fez e por tudo que vem apresentado durante o ano. Assim embaixo, né? Afinal de contas, Kansas não tem as estatísticas expressivas do seu lado, assim como os demais times, todos os outros times, né? Mas está na final de conferência mais uma vez. E um fato curioso também desse jogo, só aproveitando o gancho Uhum, rapidinho, foi o único jogo que o time que não venceu a batalha dos turnovers ganhou, né? Houston não teve nenhum turnover, todos os outros jogos, outros quatro partidas, quem teve mais turnovers perdeu. Houston, perdeu. nesse Uhum. caso, manteve a bola, conseguiu, né, manter a posse, mas não capitalizou as oportunidades que teve e acabou aí sendo despejado aí pelo Kansas City, né? Até quarta descida que arriscaram que não foi. Então é um turnover, mais ou menos, né? Porque quando você não chuta também, você devolve a bola, né? Então, teve oportunidades também de estar na red zone, anotar mais pontos, mas enfim, né? Kansas City fez o jogo protocolar, como a gente falou, e é isso aí, né? Mereceu vencer. É isso aí. E falando do outro jogo que tivemos aí no sábado, né? O outro seed 1 da NFC, Detroit Lions perde para o Washington Commanders, num jogo que os Commanders realmente entraram com o pé no acelerador e, enfim, assim que assumiram o controle, né, a liderança da partida, realmente não se desfizeram mais disso. E aí deixou o Lions naquela situação de arriscar mais, né? Jared Goff com 3 interceptações, um touchdown, enfim, 100 jardas do Gibbs, 100 jardas do Amon-Ra St. Brown, mas, enfim, né, os Commanders realmente tomaram as rédeas da partida e seguiram em frente aí até os 45 pontos, até no quarto quarto, não pararam de marcar sempre que puderam, né? Então, realmente impressionante essa equipe, né? Essa equipe ter chego não é por menos, né? Embora os Lions fossem os favoritos, realmente foi um jogo absurdo assim da equipe do Washington Commanders. É de colocar uma estrelinha aí para esse próximo final de semana, hein? Sem dúvida, né? Acho que fez uma performance, cara, acho que foi o melhor jogo de Washington na temporada, né? Assim, é uma pena para Detroit, né? A gente fala de Detroit porque a gente é simpatizante, você é torcedor e eu também gosto Uhum. muito do Detroit Lions. Torço pela franquia também, né? Depois de tanto tempo, né? Lá amargando os azares todos que a NFL pode proporcionar, né? Acho que Detroit teve todos os possíveis nas últimas 2 décadas aí, mas agora finalmente fez uma campanha boa, seed 1, melhor campanha da história da franquia. Só que, cara, o jogo não condiz com o que foi a temporada, né? Com certeza, com Como eu certeza. disse, foi o melhor jogo de Washington. Eles acho que ofensivamente nunca tiveram tão bem em nenhum jogo que eu acompanhei deles.
né? Todas as posses basicamente aproveitando. Detroit marcava de um lado, o Washington ia lá e respondia. E, cara, difícil dizer, né? É amargo o gosto para Detroit, porque realmente era uma temporada que tinha tudo para vencer. Mas, cara, foi o dia de Washington, né? Impressionante o que vem fazendo o Jaden Daniels, né? Acho que é a sexta vez, se eu não me engano, que um calouro vai para uma final de conferência, Isso. mas a campanha não é Nenhum deles favorável. foi pro. Nenhum Nenhum deles venceu, deles. até então 0-5, né? Vamos ver É, se ele quebra esse paradigma aí. Mas, cara, a verdade é que esse jogo de sábado foi realmente muito bom, né? A equipe de Washington aproveitou as oportunidades. Obviamente, defensivamente, a gente já viu a defesa de Detroit sendo exposta algumas vezes na temporada, principalmente aquele jogo contra Buffalo, né? Que também tomou mais de 40 pontos. É, isso. é, mas não dessa E eu acho forma. que esse foi o jogo que mostrou que realmente, tipo, o time que marcar muitos pontos vai vencer, né? O Detroit, porque afinal de Sim, contas, a pior parte do time ainda assim a gente sabe que a defesa, não por menos, perdeu para os Bucks agora. Então, times que tinham um calibre muito grande para conseguir marcar mais pontos, está vencendo, né? Afinal de contas, o Lions, de novo, né? 30 interceptações, 30 pontos. Né? sim. Mas ainda assim, tomar 45 é um golpe duríssimo, né? Sim, com certeza. E teve as oportunidades de parar também, né? O primeiro tempo mesmo, cara, a defesa de Detroit estava perdida, não tinha uma resposta nenhuma Completamente. pro play action ali, pro read option, né? O RPO do Jaden Daniels, as corridas do quarterback. E, enfim, né, realmente, né, acabou sendo dominada e, cara, faz parte. Uma outra nota curiosa também, né, foi um quarto mais intenso da pós-temporada, né, foram 42 pontos marcados em um quarto só, né, e foi o Justo. maior número de pontos marcados em um único quarto, né, na história dos playoffs Uhum. da NFL também. Então, o segundo quarto realmente foi frenético, né, era um negócio de louco, 28 pontos de Washington, 14 de Detroit, né, foi um jogo toma lá da cá, mas, cara, é isso, né? O Washington estava no dia, a defesa teve os seus problemas que foram, acho que mais evidentes ainda nessa partida. O ataque também, a gente precisa também levantar a bola de que foram 3 interceptações do Jared Goff, mais uma do Jameson Williams, né? Que ele tentou lançar um Uhum. passe numa pegadinha lá, uma traquinagem, uma trick play, e também acabou sendo interceptado, mais um fumble que foi recuperado. Então, esses turnovers, mais uma vez, batalha dos Beleza. turnovers, muito importante para vencer jogos. Ficou em Bem duas, o jogo importante. ficou em duas posses, né? Ou seja, Exato. para assim, quando aconteceu a pick six e ela era super evitável pelo ataque do Lions, eles Sim, conseguiriam taclear aquele DB, sim. mas eles não conseguiram. Aquilo ali eu pensei assim, realmente, hoje não, hoje Não eu já vai sabia ser. ali, hoje não vai ser. Hoje É, não vai ser. pior A que não é ser que bem. o Washington realmente ia chegasse em algum momento e eles não conseguissem mais. Aí, depois dessa pick six, como você falou, aí conseguiram pegar a bola novamente e tudo mais. E como eu falei, aí você expõe, né? Sim. Jaden Daniels, mais uma vez, 0 sacks, né? Ou seja, ele se livra muito rápido da Nenhuma bola, tem uma interceptação OL também, né? muito boa, Cuida muito bem da nenhuma bola. interceptação. Enquanto isso, o Goff tomou umas pauladas muito boas, assim, né? E Sim. aí acelerou o Inclusive na passe e pick tudo mais. six, né? Que Né? deveria ter sido falta, não foi, mas enfim, né? Lançou a Aí interceptação, vai exato, levar, né? Faz parte do show. justo, justo, faz parte do jogo, né? Mas enfim, e aí o Detroit fica pelo caminho e o Washington classifica para a final de conferência da NFC. E no domingo tivemos um jogo muito interessante. Na verdade, os dois jogos foram muito interessantes, né? Os dois foram na neve. E É. os Eagles enfrentaram os Rams, que em determinado momento parecia que tinha o jogo sob controle, e no final da partida os Rams quase que conseguem pôr isso tudo em xeque. Né? Então acredito que realmente o clima pegou muito pesado aí com a equipe de Los Angeles, mas enfim, foi um jogo muito interessante de se assistir, porque foi um jogo que os dois times tiveram bastante dificuldade enfim, para jogar em si, né? Tanto que os Rams vão até o último drive, literalmente, quase que conseguem aí marcar um touchdown, né? Mas depois que o turnover aconteceu por um passe incompleto, fim de jogo e mais uma final de conferências para o Eagles e para o Jalen Hurts e companhia, né? Quem diria? Sim, é impressionante o que vem fazendo, né? Principalmente, cara, não tem como não falar do Saquon Barkley, né? O impacto que ele tem. E, cara, mais uma vez ele simplesmente acabou com os Los Angeles Rams, né? Ele botou mais de 200 jardas mais uma vez, né? Eles se enfrentaram também, acho que na Uhum. semana 4, não, 12, aliás, da temporada regular.
E também ele passou das 200 jardas, fez 4 touchdowns naquela ocasião. Nesse jogo de domingo foram 2 apenas, mas teve 2 longos, né, que foram extremamente cruciais, né? E cara, o que ele tem feito, acho que todos os running backs agora devem estar rezando um terço para agradecer, né? O que ele tem feito para que, cara, a diferença é que faz um bom running back, né? E realmente, né, essa equipe de Filadélfia sempre foi marcada por correr bem com a bola, mas quando você tem um cara desse calibre, bicho, é diferente, né? Dá para ver que é um outro tipo de animal, né? Different beast, como o pessoal chama, né? E, cara, como é que você para? Não tem como, né? É muito difícil, né? Então, é mais um jogo que Philadelphia vai lá e, né, faz o seu nome, faz o seu papel. Jalen Hurts nem precisa passar muitas vezes a bola, porque também corre, né? Correu para um touchdown longo também, que Uhum. ajudou a marcar os pontos e estender a vantagem. E, enfim, né? Realmente, que nem você falou, acho que o grande pecado para Los Angeles foi o clima, né? Porque tem a neve, um time que passa mais a bola, que é muito característico dos passes mais curtos, né? É, Los Angeles aí com Puka Nacua, com Cooper Kupp, Marcus Robinson, todos aparecendo, mas naquele drive final ali com a bola escorregadia, é mais difícil, as rotas são mais difíceis de correr também, então Uhum. acabou sendo um pouco mais complicado. Mas ainda assim, né? Acho que méritos para Los Angeles que fez, né? Se recuperou na temporada, essa é a verdade, né? Eles estavam muito mal no Sim. começo, 1-4, aquela coisa toda, e muitas boatos, né? O Cooper Cup podendo ser trocado, aquela coisa toda, e de repente a equipe estala um dedo, chama McVay, bota a ordem na casa. Enfim, a equipe acha suas maneiras de vencer, muitos jogadores jovens, principalmente na defesa. Jared Verse, né, que até falou um monte de bobagem lá, todo mundo ficou pegando no pé dele, a torcida de Filadélfia lá ficou pistola com ele, mas, cara, um grande jogador, tem muito potencial. Brandon Fisk também, outro defensive line que teve grande impacto, machucado, né, na partida, mas, enfim, quando esteve saudável, jogou muito bem. Na secundária também tem nomes muito interessantes, então é uma equipe que tem muito para oferecer. Talvez não o Matthew Stafford, né, porque já está nos seus últimos anos aí da carreira, mas, enfim, né? Acho que é uma equipe que sai de cabeça erguida por uma reconstrução e acho que chega com moral para o ano que vem. E méritos para a Filadélfia, que vai para sua mais uma, né? Final de conferência aí. Enfim, buscar a seu segundo Super Bowl, sua terceira, quarta aparição no Super Bowl aí, né? Na sua história. Quarta aparição no Super Bowl dos Eagles, sem quem sabe, né? Isso. Enfim, os Rams aqui, né? A gente não pode esquecer, venceram os Vikings no wild card e chegaram aí ao Não só Divisional, venceram, né? então, Neutralizaram os Vikings, né? neutralizar, né? Exatamente. Então, assim, Teve chance. né? Eu tenho uma estatística desse final de semana que eu vou deixar agora para falar depois do Bills e Ravens, mas enfim, os dois times eu gosto muito, né? Eagles e Rams, então minha esposa até ficou um pouco confusa. Assim, tá, mas você tá torcendo para quem? Eu falei assim, para mim tanto faz, eu só quero que um deles vençam logo e pronto, porque né, o Lions perdeu um dia antes, então minha torcida já foi transferida para eles aqui. E um jogo, né, que provavelmente era o jogo, um dos jogos do ano e o jogo maior aí da AFC, Bills e Ravens, né? Outra partida que foi até o último quarto, foi até o último drive, foi até a última Um jarda. lance, né? No último lance, literalmente, né? Os Rams não chegaram a ser o último lance, mas chegaram no último minuto. Mas enfim, os Ravens perdem por 2 pontos, né? Perdem a chance aí de empatar a partida, essa que é a verdade, né? Para Sim. levar ela para prorrogação. Mais um jogo na neve, né? Um jogo lá em Buffalo. E que coisa, né? Que jogão, mas que noite para Buffalo em si, né? Vencendo em casa, indo para a final de conferência. Enfim, um jogo muito interessante de ambas as equipes aqui. Acho que Sim, os finalistas do MVP do ano também, né? Josh sim. e Lamar, Exato. né? Confronto de MVPs, né? Provavelmente os dois aí que são os dois favoritos, com certeza, né? E também bom para Buffalo espantar o fantasma do Wild Card, né? Do Wild Card não, É, do Divisional, do perdão. Divisional. Porque 2 vezes seguidas a equipe teve campanhas boas, jogou em casa e 2 vezes foi derrotada, né? Ano passado para Kansas City e ano retrasado para Cincinnati, se eu não estou enganado. É, Enfim, chegou numa final de conferência antes, né? Também um grande jogo contra o Patrick Mahomes, que a gente vai falar já desse confronto entre Josh Allen e Mahomes. Também é bem interessante. Mas conseguiu vencer jogando bem. Josh Allen também não foi a performance do ano de Buffalo, né? Também foi uma equipe que teve menos jardas do que Baltimore, né? As jardas totais aí, Baltimore conseguiu ter mais número, mais volume, mas, novamente,
Turnovers são o nome do jogo. E a equipe que mais Uhum. cometeu turnovers, Baltimore, uma interceptação, um fumble recuperado, 2, né? Fumbles recuperados. Um pro Von É Miller, isso que aí. quase correu para touchdown, basicamente botou a equipe em pontuação. Depois aquele outro, né, do Mark Andrews, né, que foi o grande personagem negativo, né, com um fumble, depois aquele drop faltando um Não, e minuto. não foi só aquele drop, ele teve Ah, e mais teve outro alguns também, né? aí. Teve outro, é É, verdade. Eu lembro que ele teve sim. Também, jogo na neve, mais difícil sim, mas, cara, sei lá, né, bicho? Se joga, agarra no colo aquela bola, dá o teu jeito aí. É uma pena, né? Realmente um jogo muito bom, um jogo disputado, dois lados também, lá e cá. Buffalo também tem os seus méritos. Baltimore também conseguiu, principalmente no terceiro quarto, encaixar muito bem seu jogo terrestre, foi conseguindo levar a partida. Mas Buffalo, do outro lado, também fez os seus pontos, aproveitou os turnovers, né, que foram cruciais mais uma vez, colocou a equipe em boa posição de campo, anotaram os seus pontos e acabaram saindo vencedores. Então, um grande jogo. Esse jogo aqui realmente acho que foi o grande jogo da partida. Acho que até antes de começar, né, eu pelo menos tenho a opinião de que aqui podia ser qualquer um dos dois a vencer. Acho que era o jogo mais que tava de equilibrado. bom tamanho, né? Inclusive nas casas de aposta, Buffalo não era o favorito, né? Baltimore era o favorito. Até porque a equipe que tem mais jogadores no Pro Bowl, né? Com 9. E até como os próprios jogadores de Buffalo falaram nos vestiários, agora os novos jogadores vão poder jogar o Pro Bowl, né? Porque não, que É. coincide com o Super Bowl, com a final de conferência, e eles vão estar livres nesse final de semana. Então, que coisa, né? Que É. loucura, jogaço. Realmente aqui não tem muito mais palavras, né? Bom pro Josh Allen vencer esse fantasma do divisional contra o Mahomes, né? Ele na carreira tá 4-1 contra o Mahomes em temporada regular, mas nos E playoffs 0-3, né? 3. 0-3. Então, tem só esse pequeno detalhe. O Mahomes geralmente Pois ganha, é, mas importa, né? Então, justamente. Antes da gente já pular aqui para os jogos da final de conferência, esse final de semana do Divisional provou uma coisa: jardas totais é lixo. exato. Todos os times que Eficiência é o nome do perderam, jogo. ponto. O negócio é ponto. Bola na rede, literalmente, é bola na rede. Quem faz mais gol, não importa posse de bola ou qualquer coisa. Todos os times que lideraram jardas totais esse final de semana perderam. Os quatro Perderam. times com maior volume de jogo, maior número de first downs, maior número de jardas por jogada, eles ficaram pelo caminho. Então, esse não é o segredo, o negócio é marcar, né? Big play, principalmente, né? Alguns times tomaram muitas big plays e É, foi o suficiente aí para né, mandar todo mundo para Cancún mais cedo. exatamente. Daí o Lamar Jackson só completando, né? 3-5 na sua carreira na pós-temporada. Sétima temporada, acho que pro Lamar Jackson já, né? Ou Sétima, sexta? isso. Sétima, Começou sétima. as comparações aí com o Peyton, Pois é. A parte boa é que o né? Peyton Manning, né, começou também 3-5 na sua carreira. Os números são iguais, né, em Justo. pós-temporada. São iguais, O Peyton sete, Manning terminou com sete 2 anéis, né? temporadas. Isso. Então, quem Então tem sabe ele tempo. pode. Ele tem tempo ainda, mas, cara, é estranho, né? É a equipe que vem, joga bem, aquela coisa toda. E realmente, Baltimore, pra mim, talvez da AFC, a equipe que mais jogava melhor. Parece que tinha encaixado seu jogo, trouxe o Derrick Henry, um jogo muito dinâmico, mas chega nos grandes jogos, né? Não consegue replicar, não consegue ter aquela dominância. Difícil de É, explicar. eu acho que você vai concordar comigo. A AFC tinha três times e os três Sim, estavam no Divisional, né? sim. Acho que era Chiefs, porque é o Chiefs e os Ravens e os Bills. Com certeza, Cincinnati, se tivesse feito o seu trabalho de casa lá no começo da temporada, seria Sim. outro bicho-papão aqui e com certeza ia ser um time gigantesco, né? Sim. Então, mas, Como diria o pessoal, né? O Kansas City fez tudo para tirar a Cincinnati, né? sim, Aquele parece que jogo, vai né? rolar e 38-0 contra Denver lá, aquela coisa toda. parece Então, que vai ter alguém vai, enfim, investigar alguma coisa, como se os times estavam nada a classificados, ver, na 2 semanas verdade. de descanso, nada a ver, Nada a ver. é, Mas assim, né? que é a minha equipe Mas favorita de Kansas tá City, forte, isso. né? Cincinnati é a equipe que mais incomoda, né? Foi que tirou a final de Uhum. conferência deles aí há 2 anos É, atrás. Então, é o time que ganha dos times grandes e perde dos exato, pequenos. E exatamente. esse último ano é isso. Exatamente, ganhou dos grandes e perdeu dos pequenos, né? Dos Ganha os campanhas grandes não jogos e pequenos, né? perde os mais improváveis, né? É isso aí. Os trap games, né? Exato. Pois então, chegamos aqui à final de conferência. Os dois jogos no domingo, Eagles e Commanders. É o primeiro jogo da tarde, ou seja, a NFC estará, né, com
o primeiro time aí classificado para o Super Bowl. E o que dizer aí desse confronto, né? Eagles e Commanders, né? A gente já meio que... o Eagles ele tem algumas chaves, né? Barkley, com certeza absoluta, né? O Jalen Hurts Sim. também correndo com a bola no push e tudo mais. Então, enquanto isso, o time do Washington Commanders, ele parece uma unidade muito mais forte, né? Você não tem um Saquon Barkley, por exemplo, que se você espera que jogue 200 jardas, né? Mais uma vez, um jogo de 200 jardas, ou, sei lá, 3, 4 push com o Jalen Hurts, ou até mesmo, né, A.J. Brown aí fazendo jogadas magníficas, ou até o Smith, mas, enfim, o Commanders, desde as primeiras semanas, ele tem o poder de marcar muitos pontos com diversos jogadores e não tem necessariamente esse jogador que é quem carrega o piano nas horas certas, entendeu? Então, assim, isso que parece... Então, assim, isso que deixa esse time do Commanders aí mais interessante aí para esse embate contra o Eagles. Sim, eu concordo. Eu acho que em questão de unidade, né? Parece que existe sim uma conexão, uma equipe que se fechou, se blindou muito desde o começo da temporada. Dan Quinn acho que fez um belo trabalho de conseguir trazer todo mundo para junto, né? E estar realmente focado. E que nem você falou, né? A gente viu, por exemplo, Diomi Brown aparecendo, de repente arrebentando nos playoffs. Daí você tem depois Terry McLaurin, que joga muito bem. Aí de repente o Brian Robinson, que anotou 2 touchdowns também, pode ter um dia também de, sei lá, mais de 100 jardas, vamos dizer. O próprio Jaden Daniels correndo. Então, realmente é uma equipe de várias frentes, né? Eu ainda acho que vai ser um jogo. Eu não sei, eu acho que essa tradição do quarterback calouro não vencer vai se manter, porque para mim, Philadelphia Eagles tem um jogo também muito assassino, né? Que é esse passe, ou aliás, o passe, a corrida com o Barkley, a corrida com o Jalen Hurts, né? Ainda você tem a opção de Dallas Goedert, por exemplo, que aparece também para passes mais intermediários e curtos, com uma arma muito eficiente. Você tem o A.J. Brown também em profundidade, que pode ser uma arma muito boa. Você tem o Devonta Smith. Embora não precise usar todo mundo, né? Eu acho que ainda assim, você vê que correndo com a bola, Saquon Barkley tá passando de 150 jardas todo jogo, 200 jardas. E aí, cara, que defesa que para? Aí você tem o Jalen Hurts que corre mais 70, 80. Aí você tem mais um ali 200 jardas, 150 jardas de passe. Já deu 500 jardas praticamente, né? Então é um volume de jogo ofensivo muito bom e uma fórmula muito simples que é muito eficiente, né? Ninguém consegue parar. O Saquon Barkley teve mais de, acho que foram 5, né? Ou 6 touchdowns aí de mais de 60 jardas, né? E ninguém na história da NFL teve isso na mesma temporada. Ele teve. Então mostra ele é um cara explosivo e, cara, parece que sempre ele vai achar uma corrida longa, vai quebrar lá o plano e vai anotar um touchdown de 50, 60 jardas. É impressionante. Toda a partida que acontece, a impressão que se tem é que ele vai fazer isso. E eu acho que nesse jogo contra o Washington também vai ser o caso. Jogo em Filadélfia também, né? Importante lembrar. Então, joga a favor de Filadélfia, a torcida, que é muito barulhenta, né? Gosta de incomodar bastante os adversários. Muitos jogadores, né, ou amam ou odeiam. Uhum. Então, acho que esse fator também vai pesar e no meu palpite nesse caso, nesse jogo, vai para Filadélfia, mas também acho que vai ser um jogo interessante, até por causa do confronto divisional, tem tudo isso, né? E agora tu imagina como não deve estar o torcedor do New York Giants no momento desse, né? Que eu sei com o Barkley arrebentando a boca do balão, você tem o seu adversário, né? Uma escolha, inclusive, que poderia ter sido dos Giants, né? Se o Tommy DeVito tivesse. Até, inclusive, viu, acho que um meme hoje aí que Tommy DeVito ganhou alguns jogos lá, New York subiu um pouco na escolha, não pôde selecionar um quarterback, poderia ter selecionado o Jaden Daniels, de repente. E, cara, o resto é história, né? Aí deixa tu sair com o Barkley caminhar na intertemporada, e o cara vai lá, bota 2.000 jardas, arrebenta nos playoffs também. Que Uhum. loucura! Mas é isso, vai ser um jogo equilibrado, eu espero que vá ser, né? Mas o meu palpite vai estar com o Philadelphia por causa desse jogo mortal que a equipe tem, que é muito difícil separar. Daí tem tush push ainda, né? Então, quarta descida a gente sabe que vai acontecer. Ninguém consegue parar. É. É automático, não tem. Eu acho que eu nunca vi uma que não. Na verdade, eu vi uma que não deu certo, mas sei lá, Isso, das tem. 50 que eles tentaram, uma Justo. não deu certo. Então é muito É. difícil. Então, difícil parar esse ataque de Filadélfia aí. E eu acho que vai dar Eagles aí nesse final de conferência. Pois é, pois é. E lembrando que
wild card, o Saquon deixa de fazer um touchdown longo contra os Packers, Exato. porque ele faz o slide para acabar o jogo, né? Exato. Poderia ter feito mais um de 50, 60 ali fácil. Ele preferiu se poupar, né? Exato. Ele mesmo fala isso. Todo mundo falou que até a palavra em espanhol, agora eu não lembro qual que era que eles usaram assim. No más. Não mas. No más. Pois bem, eu vou falar para ti que eu tô bem inclinado a escolher o Commanders aqui, tá? Olha. Tô mesmo, assim, principalmente pela defesa Pelo que construiu, e tal. né? Exato. Não vou ficar triste, vou estar usando a camisa do Eagles, mas, né? Afinal de contas, é o time que jogou aqui no Brasil, que a gente assistiu, né? Que tá Então. agora na final de Inclusive, conferência. fez o confronto contra o Packers, né? Perfeitamente. Então, assim, né, de repente eles no Super Bowl, olha só que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa seria ver o time lá na semana 1 agora brindando aí no Super Bowl. E o jogo da noite, mais uma vez, AFC, né? Pegando fogo, a gente já comentou. Josh Allen versus Patrick Mahomes nos playoffs, 3 pro Mahomes, 0 pro Josh. Mas eu acho que esse Bills, dessa vez, ele é muito mais perigoso do que todos os outros confrontos que eles tiveram. Nesse jogo aqui, eu acho que os Bills têm um defeito, pensando agora que você tem o time que tem o melhor tight end e talvez os não tão melhores linebackers dos 4 times aqui, né? Eu acho que esse miolo aí da defesa dos Bills pode ser um grande problema para cobrir aí, principalmente Travis Kelce, que já mostrou que 100 jardas para ele nos playoffs é uma coisa que ele vai Mais um conseguir. dia comum, né? Mais uma segunda-feira Mais no um dia escritório. comum. A gente tem que lembrar que ele tem uma leitura livre, tá? Em muitos momentos do jogo, o Kelce é o option. Ele literalmente é o option, tanto para curta quanto para longa. Vimos isso em outras edições, né, de outros anos, que ele simplesmente vai lá, todo mundo vai para o fundo e ele acha um lugar para se. E o Mahomes nem procura os outros, ele só joga no Sim. Kelce e tudo dá certo. Então, enfim, ainda assim é o Kansas City Chiefs, né? Ainda assim é um time que muito inteligente, né? Com certeza vai ser muito complicado, vai ser um jogo muito estressante para esse time, porque Sim. todo mundo, exceto o Kansas, vai torcer para Kansas. Sim. Entendeu? Então, assim, vai ser um jogo estressante. Todo mundo, Eu vou exceto o torcer. Kansas, vai torcer para Buffalo, no caso, né? Isso, foi isso que eu quis dizer. Obrigado pela correção. Sim. Então, assim, todo mundo vai torcer para os Bills, né? E vai ser estressante. Mais uma vez, vai ser um jogo estressante. Como já diria um meme que eu li hoje também, né? São 3 derrotas, né? Do Josh Allen em cima do Mahomes, né? Mas, poxa, que time que perderia 4 vezes seguidas pro meu adversário, né? Não. Qual o time que perderia 4 Então, vezes? né? Não ironicamente, fazendo para quem não tá ligado, né? O Buffalo Bills perdeu 4 Super Bowls seguidos, né? Isso, o único time que jogou 4 Super Bowls seguidos, ponto. E Exato. também o Perdeu único os que 4. perdeu 4. Exato. E perderam no finalzinho por uma posse de bola, um chute errado. Então, assim, a Sim. história também é bem Geralmente são sofrida. histórias tristes, né? São bem histórias tristes, né? É. Mas é isso, eu acho que também, eu concordo que eu acho que Buffalo é um time melhor. Questão de comparativamente falando, eu acho que favorável para Buffalo. É fácil, não é? Jogo em Kansas City, é o Mahomes, tem toda aquela mística que a gente já falou. Travis Kelce, que nem você falou, é um cara que brinca na pós-temporada, ele faz acontecer, ele aparece, ele se desmarca, que nem você mesmo comentou. Mas eu também tô com uma impressão de que o Josh Allen e companhia vão vencer. Inclusive, a única derrota, né? Aliás, única valendo, né? Porque teve uma derrota para Denver na última rodada que tava com as reservas. Então foi 38-0, mas também ninguém se importava. A equipe já tá classificada, já tava garantido. A única derrota da equipe foi a Buffalo, né? Num jogo que foi bem disputado e bem imposto pela equipe de Buffalo, né? Jogou bem, conseguiu se impor ofensivamente, principalmente, né? Josh Allen aparecendo. Então eu tenho essa leve impressão de que pode dar Buffalo, né? Torço por Buffalo, não vou mentir, né? Acho que a gente já tá cansado de ver um pouco de Kansas City, acho que seria legal ter um desfecho diferente.
E não só por isso, mas pela história, né? Da franquia, 4 vezes Super Bowl perdeu, tudo tal, aquela coisa toda. E é uma fanbase muito fanática, né? A galera lá que pula nas mesas e o caramba todo lá. Mas realmente é um pessoal que respira. É uma cidade pequena, que vive futebol americano. Para eles é tudo, para muitas pessoas é tudo. E, cara, seria muito legal. O próprio Josh Allen também é um cara que tem uma história muito bacana na NFL. Seria legal ele ver chegar a um Super Bowl, possivelmente dar um título para Buffalo. Acho que seria muito bacana. Depois também tudo que aconteceu da Damar Hamlin, superação dele também, né? Todo aquele episódio que a gente teve lá que aconteceu aí há 2 anos atrás. Então, seria uma história muito bacana, né? O script da NFL ali, com certeza gostaria que fosse Buffalo para se redimir um pouco de toda essa história de sofrimento aí. Mas é o atual bicampeão, 7 finais de conferência seguidas para Kansas City. Então, cara, não é brincadeira, é um time muito competente, é um time muito forte. E olha, torço para Buffalo, não sei se vai dar. Vamos ver, mas é um jogo que acho que assim tem condições muito boas para as duas equipes. Acho que para Buffalo um pouco mais, acho que vem mais preparado, que nem você falou. Também concordo que é a melhor versão. Acho que dos outros confrontos, esse Buffalo para mim é uma equipe mais cascuda, mais experiente. O Josh Allen tá jogando melhor, cuidando mais da bola, que é um ponto que ele tinha de muitos problemas. Ele tá lançando poucas interceptações, poucos turnovers, então isso pode ser um fator muito importante. Né? E vamos ver como é que vai ser esse desempenho de Buffalo contra a defesa de Kansas City, que são os pontos fortes das equipes aí, e como que vai ser esse desempenho do Mahomes, né, que não vem tendo grandes atuações. Será que ele vai conseguir de fato jogar, né, para valer? Se vai precisar também, porque às vezes a defesa pode conter Buffalo a 15 pontos, 12, 13 pontos. Então pode ser que ele faça lá o feijão com arroz e ganhe. Mas, sei lá, eu acho que vai ser um pouco mais difícil nessa ocasião, até porque Buffalo vai vir com sangue nos olhos, né? Então, jogo legal, jogo muito legal de acompanhar aí no domingo de noite. E meu palpite aqui vai para Buffalo. Eu acho que eles vão quebrar essa sequência, quebrar essa maré aí de Kansas City. Bom, vamos aguardar. Rapidinho, antes da gente encerrar a Mota, vamos fazer um Arif aqui e a gente também vai colocar isso aí no Instagram. Super Bowl agora, falando Super Bowl, Eagles e Chiefs, quem vence? Eagles e Chiefs. Uma reedição de anos atrás aí. Ah, cara. Eu acho que Filadélfia ganha. Eu acho que Filadélfia ganha, porque a defesa de Filadélfia é muito forte e a DL de Filadélfia é muito forte. O Mahomes está tendo muita dificuldade para passar, ele está sendo mais pressionado do que ele foi nas últimas temporadas. E eu acho que a DL de Filadélfia é uma DL muito forte, a melhor defesa contra o jogo terrestre, em jardas, né? Se não me engano. Aliás, a segunda, né? A primeira era Baltimore. Isso. Então acho que vai dar bastante trabalho, vai ter que tirar coelho da cartola e cara, você tem Saquon Barkley contra uma defesa que não é das melhores contra o jogo terrestre. Eu acho que pode ser um mismatch muito favorável para Filadélfia se fosse, no caso, uma reedição. E Eagles e Bills? Aí eu vou dizer que vai dar Buffalo. Porque eu acho que a secundária de Filadélfia não é o forte. E acho que o Josh Allen tem tudo para trucidar essa secundária se for um duelo entre eles. Porém, né, falta um pouco de apoio no corpo de recebedores. Não tem ninguém que vem lá e se destaca. Mas o Josh Allen tem distribuído bem a bola. Então acho que ele vai conseguir fazer isso bem. Até o próprio James Cook vindo do backfield pode ser um fator muito importante. Então acho que nesse caso daria Buffalo, porque eu acho que a defesa de Buffalo vai conseguir fazer um melhor trabalho do que Kansas City faria contra o Barkley e companhia. Né? E aí forçaria o Jalen Hurts a jogar no passe, não sei se é muita dele. Então acho que nesse caso aí Buffalo seria meu palpite nesse caso. Talvez eu tô falando com o coração aqui, né? Porque se fosse nesse caso, se Buffalo for pro Super Bowl, eu quero que eles vençam. Acho que seria legal demais, mas tem time para isso, tá tendo uma temporada histórica, mas com certeza quem vier não vai ser trabalho fácil, independente do adversário. Não, com certeza. E as últimas duas opções possíveis aqui, Washington e Chiefs? Washington e Chiefs, aí eu acho que Kansas City ganha, né? Quarterback calouro no Super Bowl, uma defesa também. Mahomes tem essa aura, né? E acho que contra uma equipe talvez não tão calibrada ofensivamente assim. Não sei como é que vai estar o Jalen Daniels, talvez no Super Bowl, como é que ele vai se portar, se ele vai ficar nervoso, se ele não vai. Eu acho que nesse caso aí, por mais que o poder da amizade aí de Washington poderia levar um Super Bowl, de repente, eu acho que não seria suficiente para ganhar do atual bicampeão. E a gente teria a primeira vez um three-peat, né? Primeira vez um tricampeão.
Pode acontecer ainda, né? Justamente, tem isso. O Kansas City está tentando aí, né, ser campeão 3 vezes seguidas. Isso não aconteceu até hoje na história da NFL. E Isso. por fim, Commanders e Bills. Aí também eu acho que segue mesma linha de raciocínio. Eu acho que Buffalo venceria porque acho que tem uma equipe que tem um pouco mais de rodagem na pós-temporada. Dan Quinn 0-1 em Super Bowl, né? Também tem esse outro fator. Como é que ele ia se portar? Será que ele ia ficar mais nervoso também? O Jayden Daniels, como a gente falou, calouro. Eu acho difícil um Super Bowl ser vencido pelos Commanders, para ser bem sincero. Eu acho que seria legal, seria uma baita história, né? E curioso de Washington aqui, chegou em 3 Super Bowls e venceu com 3 quarterbacks diferentes. Seria o quarto, né? E o quarto quarterback diferente. Isso. Então são eras diferentes da franquia. E a gente vê que é uma franquia que vem se renovando e consegue seus resultados aí com o passar das diferentes passagens dos atletas, né? Mas, cara, é difícil imaginar um cenário que o Washington seja campeão, tá? Pra mim, se eles forem no Super Bowl, eles não são favoritos contra ninguém. Por causa talvez Tudo bem, também, né? dessa. Justo. Eu tenho para mim, agora respondendo as perguntas que eu te fiz já e sendo bem objetivo. Para mim, o campeão tá na NFC esse ano. Na NFC? Sim. Para mim, um dos dois vai ser campeão, independente de quem vai, independente contra quem vá. É o meu Olha só. palpite, ou seja, se for Eagles contra os Chiefs, é Eagles, se for Commanders contra, né? Então, assim, Sim, eu acho sim. que os campeões o campeão desse Super Bowl vem na NFC. Achismo meu, e é isso aí, a gente tá aqui para acertar e errar, né? Não faz diferença na vida de ninguém, Claro. a não ser na corneta nos grupos do WhatsApp, mas faz parte, né? Exato. Isso a gente já tá acostumado já, né? Meus palpites são muito ruins, então eu tô fora do jogo. Só o Rafa. O Rafa devia fazer Porra, os palpites dele, gravar e justo. ver, porque ele tá 100% É, até agora. exatamente. É verdade, isso aqui a gente vai ter que colocar lá e vai ter que botar no isso aí, que isso aí tá muito fácil pro Rafa. Muito É, fácil. Ele tá lá nas planilhas dele, o nerdzinho então, tá, pois tá é. atacando demais. Mas é isso, vamos ficando por aqui. A gente não tem pressa para chegar no Super Bowl. Pode ver, o programa ficou mais longo, né? Só porque a gente quer continuar falando disso, né? Afinal de contas, depois desse final de semana a gente tem um hiato de uma semana, então a gente vai falar sobre outras coisas nisso. Nesse meio tempo tem o Pro Bowl também, obviamente, que sempre é muito divertido, mas é divertido para nós que assistimos, os atletas, mas né? É só isso, é for fun puro, né? Amém, E né? a gente volta 100% pro Super Bowl aí. Então a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, deixa o like, curta e acompanha a gente nessa semana que vai ter muita coisa legal aí, porque começa as semanas. Então temos umas conversas aí com as mães, né? O que elas acham aí dos times de futebol americano e tal. Então minha mãe já tá no ponto aí Novidades em para breve, lançar. novidades em Então breve. novidades em breve. Aí eu vou me despedindo por aqui. Moto, obrigado e até semana que vem. Isso aí, tamo junto, rapaziada. Obrigado. Não se esqueçam, curtir, compartilhar, comentem. Vamos ter novidades aí também. Umas pegadinhas aí, umas brincadeirinhas aí também. Super Bowl, Pro Bowl, mas é isso aí, né? NFL não para e a gente tá junto também. Se vemos em breve. Valeu!